Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre nós vem. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, vem. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Bom dia, meus amores! Bom dia! A paz do Senhor, Jaqueline. A paz, irmã Ana. Bom dia a todos vocês. Obrigada, meu amor, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco nessa manhã. E eu já quero te entregar esse devocional que o Espírito Santo de Deus te usa de uma maneira linda para falar com a gente nessa manhã. Pode se apresentar e a live é sua. Amém. Eu agradeço, Ana, por essa oportunidade de estar aqui com você hoje. É uma honra, né, receber o seu convite, poder estar aqui. Alguns me conhecem, outros não. Eu me chamo Jaqueline Silva. Eu sou da Igreja da Assembleia de Deus do Campo do Rocha. O nome do meu pastor é Pastor Antônio Portugal, uma bênção na minha vida. E hoje eu venho aqui como serva, né, como filha de Deus, trazer uma mensagem para o nosso coração, porque quando a gente prepara a mensagem, ela fala com a gente primeiro, né, Ana? É verdade, é desse jeito mesmo. E como Deus fala com a gente. Então, um bom dia para todos vocês que estão aqui. Obrigada por esse momento em que vocês vão poder escutar um pouquinho da palavra do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de iniciar com uma pequena oração. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nosso Pai amado, estamos, Senhor, na Tua presença nesta manhã, para te agradecer, ó Deus, pela nossa vida, te agradecer, ó Deus, por quem nós somos, te agradecer, ó Deus, pela Sua paternidade, Obrigada. te agradecer, Senhor, pela nossa salvação através de Cristo Jesus. Amém. Pai, inspire o nosso coração, abra nossa mente para esse momento. E que essa palavra venha germinar, Senhor, na nossa alma. Amém. Para que nós venhamos ser servos e filhos melhores, Senhor, a cada dia. Sim. Abra, Deus, o meu entendimento, que eu venha estar sensível, Senhor, ao Teu Espírito Santo, Pai, nesse momento. Amém, Jesus. Obrigada, ó Deus, é o que eu te peço em oração. Amém. Graças a Deus. Amém. A palavra que nós vamos ler hoje está no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6. E é uma palavra que é conhecida mundialmente, que é a oração do Pai Nosso, né? Quem não conhece a oração do Pai Nosso? Verdade. Não é verdade? Mas só que hoje nós vamos compreender quais as lições que o Senhor Jesus estava nos dando nessa linda oração. Amém. E ele começa falando sobre um comportamento
né, que não deve existir no momento da oração. Porque o que é oração? Oração é uma súplica. Oração é uma conversa entre nós e Deus. Ela pode ser feita tanto no particular, como pode ser feita em público. Pode ser feita no momento de angústia, de dor, no momento de preocupação, no momento de alegria. A oração, ela faz parte da nossa vida. E Jesus, ele vem nos trazer esse ensinamento de que nós precisamos todos os dias ter uma vida de oração. Amém. E ele começa falando no capítulo 6, no versículo 2. Ele vem dizendo que comportamento nós não devemos ter no momento de oração. Aí eu vou ler aos poucos e conforme nós formos lendo, nós vamos conversando sobre. Diz assim: por essa razão, quando deres um danativo, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Primeiro, Jesus vem dizendo que as nossas atitudes precisam ter a motivação correta. Porque antes da oração, antes da oferta, existe o ofertante. Então, as nossas atitudes devem ser para glorificar a Deus, com a motivação correta em amor, e não para parecer o quanto somos bons. Porque nós não somos bons, tá? Nós somos servos. Nós não somos justos, nós somos justificados. Então, nós não precisamos mostrar para o mundo quão bom nós somos. Nós precisamos fazer tudo com amor, em gratidão a tudo que Deus já fez por nós. Nós fazemos pelo próximo. Amém. Aí entra na parte da oração, no versículo 5. Da mesma forma ele fala: quando orardes, não seja como os hipócritas, pois que precisam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza, eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Existia um costume naquela época que na sinagoga é diferente de hoje. Hoje o pregador fica em pé no culto, no púlpito. Mas na sinagoga os mestres passavam horas ensinando. Então eles não ficavam em pé, eles ficavam sentados. E em um determinado momento, o mestre pedia para alguém fazer uma oração. Só que aí Jesus usa, aquele ambiente para dizer que qual é a forma que não devemos orar. Porque os fariseus, quando eram convidados, na mesma hora ficavam de pé para mostrar o quanto eles eram santos, o quanto eles oravam a Deus, as suas belas palavras. E aqui Jesus está dizendo, o que Deus quer não é isso. Vocês não precisam orar em público de forma tão soberba para mostrar as suas belas e lindas palavras tentando impressionar a Deus, porque Deus não vai receber. E essas pessoas já receberam o seu galardão, que é: que lindo como ele orou bem. Deus não quer isso. Deus, ele quer a verdade. Deus, ele quer a motivação. Por isso que ele falou que não devemos ser hipócritas. De onde surgiu essa palavra hipocrisia? Do teatro que já existia desde antes de Jesus. Sabe, Ana, aquelas máscaras antigas com sorrisinho, as pessoas colocavam na frente do rosto? Então, a hipocrisia é você ter medo de mostrar quem realmente você é. É você querer disfarçar, agir de uma forma, mas você pensa e sente outra totalmente diferente. Então, quando Jesus ele fala sobre o secreto, que ele fala que ele continua, no versículo 6. E tu, quando orares, vá para o teu quarto. E após fechar a porta, você vai orar ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então eu não posso orar em público? Claro que pode. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro.
para que a glória fosse de Deus. Jesus orava para expulsar demônios, Jesus orava para curar enfermos, e nós fazemos orações públicas. Mas o que Jesus está falando é sobre um secreto. Ele também não está dizendo de forma literal que todas as minhas orações têm que ser no quarto. Porque se a motivação de entrar no quarto é para mostrar para mim mesma o quanto eu sou santa e o quanto eu agrado a Deus com as minhas orações, eu vou entrar no quarto e vou sair carnal. O entrar no quarto é a verdade. O entrar no quarto é eu rasgar o meu coração diante de Deus sem medo. No quarto não tem palavras bonitas e belas que eu vá surpreender a Deus. Ele já sabe o que eu vou falar. O quarto, Jesus está dizendo que Deus quer te conhecer. Deus quer saber o que você pensa. Deus quer saber o que você sente. Deus quer quebrantamento. Quarto fala sobre quebrantamento. Eu posso estar quebrantada na igreja, como eu posso estar quebrantada no meu quarto. Por isso que Jesus faz o comparativo dos fariseus. Olha, no judaísmo farisaico era assim, mas agora vocês são igreja. E como igreja, vocês precisam ser plenos, inteiros, completos e verdadeiros com Deus. Não precisam esconder, não precisam usar uma máscara, não precisam mais usar religiosidade, não precisa fazer mais como os fariseus fazem. Eles estão perdidos, estão vivendo em seus pecados, mas estão usando a autoridade que foi dada a eles para mostrar o quanto eles são melhores. E não é assim. Então vá para o seu quarto em secreto, se rasgue, se arrependa. Seja inteiro com Deus. Lembra quando Deus falou para Caim, que Caim questionou por que Deus recebia a oferta de Abel e dele não? Deus falou, Caim, eu recebo o ofertante. Eu não recebo a oferta. A oferta vem depois. Então não adianta eu ter belas palavras, eu querer fazer orações impressionantes. Mas se Deus conhece o meu coração e só são palavras ditas de boca para fora. Aí ele vem nos mostrando essa oração modelo. Essa oração maravilhosa. Porque aquele que tem o secreto com Deus é recompensado. Ninguém está vendo, só Deus sabe. Só Deus sabe quantas amarguras foi deixada naquela oração. Só Deus sabe quanto arrependimento foi derramado em lágrimas naquela oração. Só Deus sabe quanta angústia havia na alma naquela oração. Só Deus sabe as lindas palavras de adoração que você derramou para Ele sem querer impressionar ninguém. Só para ter uma intimidade com Deus naquela oração. E isso nós precisamos viver. Uma vida constante em oração. Aí nós vemos em Lucas 11 que os próprios discípulos pediram, mestre, nos ensine a orar. Porque eles viam a oração dos fariseus. E eles viam a oração de Jesus que era completamente diferente dos fariseus. Jesus, que oração é essa? Ensina a gente a orar também. Aí foi onde Jesus sentou e ensinou como ele mesmo orava. Aí ele começa dizendo, então eu vou ensinar vocês. Quando vocês orardes, vocês vão dizer, Pai nosso, que estais no céu. Veja que primeiro ele diz sobre um pai, ele fala sobre filiação. Esse pai fala sobre reconciliação. Quantas pessoas, Ana, ainda falam assim, Senhor, se tu me amas, faz Ana citar meu nome nessa live de devocional que ela faz todo dia. Senhor, se tu me amas, faz o meu telefone tocar, envia alguém para falar comigo. Ele ama. Ele entregou seu próprio filho. E Jesus se fez irmão porque hoje ele é primogênito. Então não preciso mais de nenhuma prova de que Deus me ama. Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. Então quando nós orarmos, nós não vamos mais orar como servos de um Deus distante como faziam os fariseus. Agora nós vamos orar como Pai. E por isso Jesus foi muito perseguido, porque ele chamava Deus de Pai e os fariseus não aceitavam aquilo. Mas Jesus veio falar, agora é um novo tempo, agora é Deus no homem. Eu venho mostrar para vocês como que vocês devem se relacionar com Deus. Eu sou o próprio Deus aqui.
mostrando para vocês o que eu espero. Por isso que no Sermão da Montanha ele falava, vocês ouviram isso, mas eu digo isso. Ele não mudou a lei, ele mostrou a verdade, que os homens não estavam entendendo daquela lei. Então o Pai também é nosso. Então nós precisamos ter a certeza dessa filiação, dessa reconciliação que nós recebemos através do sangue de Cristo Jesus. E isso nos faz pensar, não sou criatura, eu sou filho. E todos nós precisamos reconhecer Cristo, confessar Cristo como nosso Salvador, reconhecer essa filiação. Mas ele não é só meu, ele é nosso. Jesus diz sobre uma unidade. Jesus fala sobre uma família. Os fariseus se colocavam como únicos. Jesus falou, não existe mais exclusividade. Deus é de todos e é para todos. E nós somos essa família. Então nós precisamos nos achegar diante de Deus com essa certeza da salvação. Ana, nós vemos que, infelizmente, existem muitas pessoas que parecem que não entendeu o que recebeu de Deus. Não recebe essa reconciliação do Senhor, não reconhece que é filho e ainda se comporta como criatura. Nós somos filhos. Mas aí também entra mais uma questão, aonde esse pai está? Esse pai está no céu, não é um pai terreno, então nós não podemos colocar Deus com a representação que nós temos de pais terrenos, pais que às vezes esquecem seus filhos, pais que exigem de seus filhos bons comportamentos para serem amados. Nós somos amados por Deus, independente do que a gente faça. Se a gente fizer muito, Ele ama. Se a gente não fizer, Ele ama. Ele ama! Não adianta eu querer impressionar a Deus, porque se eu impressionar, Ele vai me amar mais. Não, Ele me ama. Ele te ama. Ele já entregou o filho dele. Mas então, se Ele é um Deus que está no céu, fala também da nossa cidadania. Nós não pertencemos a este reino. Nós pertencemos à eternidade. Então, se o meu pai está no céu, eu sou forasteiro nessa terra, como o apóstolo Paulo disse. E eu estou aguardando o dia que eu estarei com ele aonde? Na glória. Aí Jesus continua, santificado seja o teu nome. Veja que ele está linkando uma única coisa. Nós somos salvos, temos um pai, ele não está neste mundo, ele é um ser celestial, então eu tenho que santificar o nome dele. Mas como que eu vou santificar o nome de Deus se ele já é santo? Através das nossas vidas. O que Jesus está dizendo é, Pai, o Senhor está no céu. E a minha vida precisa santificar o teu nome. Ou seja, é reconhecer as áreas da nossa vida que a gente precisa de transformação. As áreas da nossa vida que a gente ainda precisa de arrependimento. O que é que eu estou fazendo? De que forma eu estou vivendo que ainda não está santificando o nome do Senhor, porque eu tenho que viver para a glória dele. Se você entende, Ana, que essa oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser repetida. Nós vamos orar o Pai Nosso? Vamos. Em vários momentos da nossa vida. Na igreja, em momentos que faltar palavras. Mas só que Jesus, ele não ia contrariar algo que ele mesmo falou antes. Que nós não temos que viver em vãs repetições. Como vivem os pagãos, falando os mantras, né? De quanto mais eu falar, mais Deus vai me ouvir, melhor eu serei. Não, não é isso. A oração do Pai Nosso é justamente esse modelo de como deve ser a minha oração. Primeiro eu tenho que reconhecer a salvação que eu recebi de Deus e que Ele é Pai de todos nós. Depois entender que eu não pertenço a este mundo e orar em áreas da nossa vida que eu ainda preciso transformar para que eu santifique e glorifique o nome de Deus através da minha vida. E aí ele continua, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino é desejar a vinda de Cristo. Vir a nós ao teu reino é quando eu dedico momentos de oração para que o reino de Deus venha a ser abrangente. Para que venha crescer o reinado de Cristo. Ou seja, eu tenho que orar pela igreja, eu tenho que orar pelos missionários,
eu tenho que orar pela minha nação, eu tenho que orar pela vinda de Cristo, eu tenho que desejar esse governo que é futuro, mas que está em construção agora. Quantas almas estão perdidas? Eu estou orando por essas almas. Jesus, ele passava cerca de 5 horas em oração. Ele está nos ensinando a cada ponto que ele orava nas suas orações. Isso é maravilhoso. Jesus chega e ensinar. Vem cá, eu vou te ensinar. Porque a gente não sabe orar. A gente não sabe, Ana. É claro que tem momentos que a gente está tão angustiado que a gente vai orar por aquilo que está doendo. Né? É óbvio. Né? Tem momentos que você precisa de um socorro, você vai orar ali por aquele socorro. Isso é óbvio, mas a minha vida de oração precisa ter esses pontos diariamente. Aí ele continua, seja feita a sua vontade. E aí é o ponto que é mais difícil. Não é verdade, Ana? É o ponto mais difícil, porque seja feita a vontade dele e não a minha. Ah, então isso quer dizer que nós não podemos pedir? Podemos. Mas só que nós temos que saber pedir. E a verdade é que a gente não sabe pedir. A gente não sabe. Porque nós temos uma visão muito humana, uma visão muito limitada. A gente não sabe o dia do amanhã, né? Mas nós temos que estar dispostos também a receber não. Eu tenho muitos sonhos ainda que eu aplico em oração. Alguns deles Deus já falou, não. Eu quero que você faça outra coisa, eu não quero que você faça isso. Mas eu tenho que estar disposta. Ele não é meu pai? Ele não é meu pai? Ele não é o seu pai? E o filho não obedece o pai não sabe o melhor para o filho? Quantas vezes o filho da gente fica, eu quero, a gente fala, não, isso não é bom para você. Verdade. Mas a criança não sabe. E nós somos como crianças na presença de Deus. Aí muitos entram, ficam até em conflito, porque pensam assim, mas se Jesus ele disse aos seus discípulos, tudo que vocês pedirem em oração, crendo em meu nome, vocês vão receber. Mas Jaqueline, então como que você está dizendo que eu vou orar e eu vou pedir e Deus não vai me dar? Aí a gente entra lá no texto em Tiago. Um texto em Tiago que fala, Tiago 4,3, diz assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem com a motivação errada para o seu próprio prazer. Ou seja, o que eu estou pedindo a Deus tem qual motivação? Eu quero porque eu quero, porque todo mundo precisa ver, ou eu quero porque isso vai glorificar o nome de Deus? Deus, ele vai realizar muitos desejos do nosso coração? Sim, vai. Mas se ele olhar para o nosso coração e ver que o pedido de oração está com a motivação errada, ele também não vai dar. Por mais que ele tenha falado que tudo que pedir em oração vai receber, sim, tudo que pedir em oração para a glória dele, porque estamos usando o nome dele. Então nós temos que sim estar preparados. Primeiro, não orar egoístamente, porque Deus não pertence só a mim, ele não é meu. Ele é um Deus de todo mundo. Ele é um Deus justo, e se eu estiver cometendo erro, ele vai me corrigir também. Ele não vai corrigir só aquele que erra comigo e que eu aplico em oração, Senhor, estão errando comigo. Mas e você? Como que está o seu comportamento? Você também precisa, né? Você também está precisando do cantinho de disciplina. Vamos pensar, vamos reavaliar. Então, nós temos que entregar a Deus o governo da nossa vida. E entregar a Deus o governo da nossa vida é decidir, Senhor, a partir de hoje, eu vou obedecer somente os seus mandamentos, as suas ordenanças, e eu não vou viver mais conforme a minha vontade. O que o Senhor quer? Santificação? Eu vou me santificar. O que o Senhor quer? Arrependimento? Eu vou me arrepender. É abandonar o pecado? Eu vou abandonar. Eu vou te obedecer em tudo. Isso é viver a vontade de Deus. Porque a gente tem a mania de falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável aos nossos olhos. Não.
A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que é boa, perfeita e agradável para Deus, não é para gente. E daí o apóstolo Paulo vai dizendo, o que é ter essa mente transformada para viver o que é agradável a Deus? É quando nós transformamos a nossa mente para obedecer. Porque depois ele vem dizer o que é uma pessoa transformada. Então nós temos que ler Romanos 12, 13, o 14, o 15, que ele vai dizer sobre o amor, sobre o perdão, sobre a obediência. Então, a vontade é perfeita para Deus, mas às vezes a gente vai fazer não querendo. Às vezes a gente vai obedecer chorando também. Porque precisamos decidir viver a vontade de Deus. E aí ele fala, tem que ser aqui na terra como é no céu. Imagina se no céu os anjos ficam, ah não, Deus, assim não. Fica, Ana? Não. Ah não, Deus, só pediu, tem certeza, Deus, que é isso? A gente fica. Né? Mas no céu não. E Jesus fala que a vontade de Deus tem que ser feita aqui como é no céu. É Deus falar e a gente, sim, Pai. Obedecer. Sim, Pai. Sim, Pai. Felizes são aqueles que vivem a vontade de Deus. Por mais que não seja o que a gente quer, mas a gente fica feliz. Porque o Espírito Santo nos deixa pleno quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E isso é muito importante. Aí ele continua falando sobre a dependência. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele está orando pelo pão de amanhã, Ana? Não. É o pão de hoje. E é nosso, Ana, não é meu, não. Eu tenho que orar pelo teu pão também. Eu tenho que orar pela sua necessidade também. Não é só a minha necessidade. É a necessidade de todos nós. E é diário. Por que Jesus fala o pão do hoje? Porque amanhã eu vou ter que orar de novo. E Jesus está despertando para isso. Olha, a oração é contínua. A oração é diária. A oração é relacionamento com Deus, é conversar com Ele. Então, nós vamos apresentar as nossas necessidades. Tá, Ana? Não é luxo, não. Porque, às vezes, a gente esquece que a nossa oração tem que ser pelo pão. A gente quer pedir pudim, a gente quer Coca-Cola, né? A gente quer lasanha. Mas é o pão. Jesus aqui está dizendo que a responsabilidade com Deus e a promessa dele é na necessidade. Não vai faltar nada para gente. Não vai faltar nada. Ele não tem compromisso com os nossos luxos. Ai, porque eu quero isso. Ai, Senhor, porque eu quero aquilo. Não, eu vou te dar o que você precisa. E o que você precisa não vai te faltar. E o que vier além disso é graça, é presente. Porque Deus também gosta de presentear a gente. Deus gosta. Vai ter dia que a nossa mesa vai estar farta, oh, aleluia, glória a Deus. Mas vai ter dia que vai ter só arroz e feijão, aleluia, glória a Deus, porque tem. Verdade. E nós precisamos olhar para a necessidade de todos. O nosso país está vivendo um momento que tem gente que não tem nem arroz e feijão. Precisamos ser gratos pelo que temos. E orar pela necessidade do próximo que está sofrendo. Nós não podemos ser egoístas nas nossas orações. Verdade. E orar só pela minha vida, pela minha família. Tem tanta família em luto, tem tantos pais desempregados, filhos passando fome, pessoas que estão internadas, as pessoas estão doentes. Eu tenho que orar pela necessidade de todas as pessoas diariamente. Aí nós entramos em outro ponto, sobre um dever que nem todos querem. Mas Jesus, ele continua dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí eu faço uma pergunta, Ana, Deus, ele pode me perdoar assim como eu perdoo? O que eu vou receber de Deus? Porque Jesus está dizendo que nós vamos receber de Deus aquilo que nós damos. Ele continua lá no versículo 15 e ele ainda reforça.
Entretanto, se não perdoarem os homens, tampouco Deus perdoará as vossas ofensas. Uau! Deus então só me perdoa se eu perdoar? Nós precisamos pensar muito sobre isso. Tem pessoas que pensam assim, e fulano vai me pagar. O que? Essa mágoa eu vou levar pro caixão. Verdade. Mas eu sinto te dizer que no caixão você vai ficar. Você não vai para o céu. Quem é filho de Deus? Quem é cidadão do céu, Ana? Não tem dificuldade de perdoar. O que Jesus está dizendo aqui é que as pessoas que têm uma nova criação feitas em Cristo vai ser manifestado através do perdão, porque eu recebi esse perdão. Então, se eu recebi o perdão, eu vou transbordar aquilo que eu recebi. Então o que Jesus está dizendo é que se eu perdoar todo mundo, eu serei salvo? Não, porque você também pode não ter problema de rancor, mas cometer muitos outros pecados. O que Jesus está dizendo é que quem é filho de Deus não guarda mágoa. Quem é filho de Deus não tem dificuldade de perdoar. Mas eu perdoei fulano, deixei pra lá, sabe? Tem gente que deixa pra lá, Ana. Esquece, coloca uma pedra aí. Não, isso não é perdão, não. Esquecer não é perdoar, nós precisamos entender isso. Mas eu perdoei, olha como que eu falo com a pessoa. Você fala, mas o que você pensa da pessoa? O que você sente por essa pessoa? Você ainda fica sentindo que essa pessoa tem uma dívida com você, você fica ainda remoendo aquilo que ele fez. Isso não é perdão. Perdoar é olhar para a pessoa com misericórdia. Perdoar é você realmente liberar amor e não ficar cobrando mais nada da pessoa, assim como Deus perdoa as nossas ofensas. As ofensas que nós fazemos contra Deus é o pecado. Assim como Deus perdoa os nossos pecados, mesmo Ele sendo Deus tão santo, Ele perdoa. Quem somos nós para não perdoar uma falha que alguém faça com a gente? Se o próprio Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, um preço tão grande para que viéssemos receber perdão, o que é, Ana, não guardar rancor de alguém? É difícil? Não, mas é uma decisão. É decisão. Eu sei que é muito complicado, dependendo do que a pessoa faz com a gente. O processo de perdão é muito longo. Eu já passei processos na minha vida que quando eu tomei a decisão de perdoar, Ana, eu levei 2 anos para poder finalizar o processo do perdão, mas eu decidi que eu tinha que perdoar. Eu decidi, eu falei, porque em uma oração com Deus, eu falei, Senhor, eu ainda estou sentindo tanta amargura dentro de mim, o que está acontecendo? Deus falou, você não perdoou, filha. Eu falei, mas eu perdoei. Eu falo com a pessoa. Perdoa não, você quer esquecer. Isso não é perdoar. Eu falei, então tá bom, Senhor, me ajude a perdoar, porque nós precisamos pedir isso ao Espírito Santo. Me ajude. E quando eu tomei essa decisão, a gente vive altos e baixos, porque uma semana você tá muito bem em paz com o perdão que você liberou. Na outra semana o diabo fica lá. Tem certeza? Mas olha o que fez. Aí te remete lá ao passado, mas olha o que a pessoa fez. Mas só que nós precisamos tomar essa decisão. O perdão é uma decisão. Eu perdoei, pronto. Porque o diabo tem esses dardos inflamáveis do inferno que ele tem, que atua aqui, ó. Aí Tiago vem dizer, em Tiago 1,15, vem dizer que nós precisamos ter cuidado com as concupiscências, porque o pecado começa aqui. A gente fica muito preocupado com o pecado do lado de fora. Eu não posso ter contato com isso, eu não posso ter contato com aquilo. O que fizeram comigo? Mas só que nós precisamos entender que a nossa reação é responsabilidade somente nossa. E ali ele diz que o pecado, a concupiscência começa no nosso interior. O pecado não está fora, o pecado está aqui. E ele começa a ser gerado, até chegar o momento que você cai no pecado. E aí vem o filho, e aí vem a morte. Então nós precisamos abortar certas coisas na nossa vida. Eu não posso ficar dando ouvidos.
Eu não posso ficar permitir que alguns sentimentos, alguns desejos venham criar raízes dentro de mim. Eu tenho que cortar logo. Porque se eu permitir, Ana, depois eu vou ter a consequência no meu colo. O filhinho vai nascer. E nós vamos ter que carregar a consequência. Verdade. E mesmo que depois a gente se arrependa, Deus ele vai perdoar. Mas perdão não elimina a consequência. Nós precisamos entender isso. Perdão diz respeito à nossa salvação, mas a consequência está na terra. E vamos vivê-la. E vamos vivê-la. E dependendo desse erro, a consequência é trágica. Então, quantas pessoas, quantas famílias hoje estão destruídas por algo tão pequeno, falta de perdão? Quantas mulheres estão rancorosas com seus maridos, rancorosas com seus filhos, com os seus pais, com os seus parentes, não conseguem nem mais se reunir. Nesse período de quarentena, quantas famílias entraram em crise? Porque não sabem se relacionar uns com os outros, não sabem perdoar uns aos outros. Então, nós precisamos perdoar sim. Perdão reconcilia pessoas, perdão nos reconcilia com Deus. Perdão transforma, o perdão cura. Então, Jesus, ele nos ensina que nas nossas orações, todos os dias, eu tenho que liberar perdão, independente da pessoa pedir, tá, Ana? Porque tem gente que não pede perdão a gente, mas o perdão ele tem que ser liberado, independente da pessoa pedir. Porque é uma responsabilidade nossa com Deus. E eu preciso também pedir perdão. Mas eu não posso pedir perdão pelos meus pecados, assim, de forma geral. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, eu tenho que dar nome. Senhor, me perdoa do que eu falei. Senhor, me perdoa porque eu errei. Senhor, me perdoa porque eu estou chateado. Senhor, me perdoa porque eu pequei. A gente tem que dar nome ao pecado. E nós precisamos ser sinceros com Deus sem hipocrisia. Precisamos ter esse relacionamento aberto. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo... Oi, Ana? Não, meu amor, eu falei glória a Deus. Aí ele continua dizendo, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Deus, ele conduz a gente à tentação? Não. Ele nos conduz a provações, que a gente vai passar várias provações na vida. Assim como Jesus passou no deserto, assim como o apóstolo Paulo, assim como Elias, todos nós vamos passar por momentos em que a nossa fé vai ser provada por Deus. E em Romanos diz que nós devemos nos gloriar, não somente porque somos filhos e teremos salvação, mas nos gloriar nos dias difíceis, porque é no dia difícil que nós somos moldados e aprovados. É no dia difícil que a gente aprende a ter paciência, que a gente aprende a se relacionar com as pessoas. É no dia difícil que o nosso orgulho é quebrado. Então, Deus, ele permite, sim, momentos difíceis na nossa vida. Mas veja que aqui Jesus, ele pede para que nós venhamos orar, para que Deus venha nos livrar da tentação do maligno. É justamente nós estarmos atentos em oração e pedir, Senhor, qual o mal que há em mim? Porque se o pecado começa dentro de mim, o diabo não vai me obrigar a nada, ele vai me induzir dentro daquilo que já existe em mim. Então, purifica, Senhor, a minha alma, me mostra onde está o erro, o que está acontecendo dentro de mim. Deus, eu preciso tampar todas as brechas, me guarda do maligno. Isso é guardar do maligno. E aí ele vem dizendo, porque o teu reino, o reino é teu, Senhor, o poder é teu. Então eu sou o teu filho, eu santifico o seu nome, eu me rendo a ti, eu perdoo aqueles que me ofendem, eu ainda te peço mais. Deus, me liberta, me guarda, me livra. Diz tanto dos livramentos que nós precisamos no dia a dia, quanto dessas batalhas espirituais que nós precisamos estar atentos a. Porque senão nós vamos cair. Verdade. E nós precisamos reconhecer os nossos erros e falar isso com Deus. E Jesus, ele fala isso lá em Lucas 18, quando ele mostra duas pessoas orando no templo. Aí ele diz do fariseu que está em pé, olhando para o céu e falando, Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom. Senhor, eu te agradeço porque eu jejuo. Eu te agradeço porque eu oro. Ó, Senhor, como eu sou. E obrigado por não ter sido igual esse daí. Aí aponta lá para o publicano, coitado.
E os publicanos, nós sabemos que eram judeus, mas que por algum motivo abandonaram, né, a sua fé em Deus. E os fariseus viam eles como pessoas falsas, pessoas desprezíveis. E o publicano está lá, nem olha para o céu. Deus, eu não sou digno nem de falar contigo. Eu só te peço uma coisa, perdoa os meus pecados. Aí Jesus ainda vira e fala, quem voltou para casa justificado? Foi o santo fariseu? Ou foi o publicano? Foi o publicano. Porque ele se arrependeu. Ele reconheceu que era pecador. Livra-nos do maligno é quando nós reconhecemos, nós somos debilitados. Eu preciso, Senhor, todos os dias ser liberto de mim mesmo. E Jesus, ele diz que os humilhados serão exaltados. E nós precisamos entender isso de forma correta. Jesus não está dizendo assim, tá vendo? Tá me humilhando? Vai ver depois eu vou ser exaltado por Deus. Não é isso não. Jesus, ele está dizendo que aquele que se humilha diante de Deus será exaltado porque vai entrar na eternidade. Ali Jesus está falando de eternidade. Jesus está falando de perdão. Então nós precisamos nos humilhar todos os dias na presença de Deus. Amém. Orar todos os dias por todos esses pontos que Jesus nos ensina. Amém. Porque Jesus não está nos dando uma prece programada e que todo dia eu só vou orar o Pai Nosso. Não, ele está nos dando ensinamentos profundos de que eu vou orar ao meu Pai, que eu sou um cidadão do céu. Eu vou clamar pelo seu reino, eu vou orar pelos missionários, eu vou orar por sua vinda, eu vou orar pelos meus amigos que estão passando necessidade, não somente a minha necessidade. Eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão. Ele está dando um modelo de como que nós devemos iniciar e finalizar a nossa oração. Ele inicia adorando ao Pai e ele termina adorando a Deus. Será que as nossas orações têm sido só petição, 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 petição? Tem momentos que nós vamos pedir, mas nós precisamos nos rasgar diante do Senhor e adorá-lo de verdade. Mas é só no meu momento do quarto? Quantas horas eu tenho que ter de oração? Jesus não fala sobre tempo de oração, ele fala sobre qualidade da oração. Não importa o tempo. Quem tem tempo, é maravilhoso você ficar horas em oração. Mas e quem não tem? Somos donas de casa. Mas a gente ora cozinhando, lavando louça, varrendo a casa, e a gente está ligado com o Senhor, a gente está clamando pelo irmão necessitado, a gente está adorando, dali a pouco a gente está chorando, e a gente fala em mistério com Deus. É a qualidade da oração. E também tem os momentos específicos em que eu vou ficar quietinha no meu quarto orando com o meu Senhor. Porque eu preciso ter intimidade com Ele, assim como um casal tem intimidade um com o outro. Eu preciso dos meus a sós com Deus. Aí sabe o que isso me lembra, Ana? Pra gente finalizar, eu nem sei quanto tempo eu tenho, eu não tenho relógio aqui pra Estamos ver. em 45 minutos. Então eu vou finalizar. Tá bom demais, tá bom demais. Eu vou finalizar com Marta e Maria, Ana. Lembra que Jesus ele começou falando dos fariseus, não queira impressionar a Deus. Aí vamos para Marta e Maria. A Marta ela estava errada? Não. Marta ela estava cumprindo uma ordenança da hospitalidade. Já era de costume deles receber alguém e dar honra àquela pessoa e fazer de tudo para que ela se sentisse bem recebida. Que dirá o Filho de Deus? Ana, se nós soubéssemos hoje que Jesus ia chegar na nossa casa, a gente quer fazer de tudo para agradar. Tudo. Mas aí o que Jesus fala para Marta? Que Marta fala, não tá vendo, Senhor? Não te incomoda, eu tô aqui sozinha trabalhando. Jesus ele não falou para Marta, Marta, você está errada. Não. Ele falou, Marta, Ana escolheu a melhor parte. Ele não repreendeu Marta dizendo que Marta estava na parte errada. Mas por quê? Assim era o pensamento judaico. Eu tenho que fazer muita coisa para Deus, eu tenho que mostrar para Deus o quanto eu o amo. Mas só que o que Jesus queria era intimidade. Por isso que ele falou, Marta, você está muito fadigada, você está muito cansada. E ela não estava ansiosa com a vida dela, com o sonho dela.
Não, ela estava ansiosa e afadigada porque queria agradar a Jesus. Agradando a Jesus, ela estaria agradando a Deus, porque é filho de Deus. E às vezes nós nos pegamos assim. Nós queremos impressionar a Deus, Ana. Eu quero impressionar. O que eu vou fazer hoje para impressionar a Deus? Eu vou trabalhar na obra, eu vou ser a primeira a chegar na igreja. Eu vou limpar, eu vou fazer. Não. Deus, ele quer verdade. Deus, ele quer motivação. Deus, ele quer você de forma inteira. Porque às vezes nós nos gastamos na obra de Deus com mágoa, acorrentadas, precisando de paz e a gente não tem paz. Então não vamos fazer a obra? Vamos. Mas primeiro, vamos nos render a Jesus. Amém. Primeiro, vamos ouvir as suas ordenanças. Amém. Primeiro, teremos intimidade com Ele. Amém. E permitir que Ele nos transforme verdadeiramente. Para que nós venhamos ser cristãs de verdade, não de obras. Porque obra não salva. Obra não salva ninguém. O que salva é a nossa vida em comunhão com Deus. Então, eu vou fazer as obras depois que primeiro eu fui transformado. Amém. O apóstolo Paulo fala que não adianta a gente fazer caridade, não adianta falar a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver o amor, ou seja, se eu não for verdadeira. Porque eu serei como o sino que retine, né? Ele fala, e aquele sino que retine, no culto pagão, eles batiam pratos chamando, vai começar o culto pagão, vai começar o culto. Então, assim, se eu fizer só obras, sem a motivação correta, eu só faço barulho, eu só impressiono os outros. Mas a Deus não. Então, que nós venhamos entender o poder da oração do Pai Nosso, Amém. que não é apenas uma prece. É algo muito íntimo, é algo muito profundo. Você é filho de Deus. Amém. Você é cidadão dos céus. E as nossas orações precisam estar aplicadas ao reino, à necessidade, ao perdão, ao arrependimento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou falar mais, Ana, senão eu vou tomar o tempo todo. Que você que está ouvindo essa palavra entenda o quanto você é importante para Deus. E o quanto Ele espera você para falar com Ele de coração aberto, intercedendo por sua vida de verdade. Sabe? Sem a hipocrisia. Tá doendo, fala. Não tá legal, fala. E Ele vai te conduzir à santificação. Não adianta só eu ler a Bíblia sem orar, eu tenho que orar, porque na hora que eu oro e que eu gero intimidade com Deus, é que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de mim. Amém. Eu passo para você. Ai, que lindo. Deus, ele é lindo. Deus é lindo. Que palavra poderosa. Coisa linda esse ensinamento que o Espírito Santo trouxe para a nossa vida nessa manhã, sabe, Jaqueline? Eu louvo a Deus pela tua vida. Sou muito grata a Deus, né, por você ter tantos afazeres e você... Não, essa manhã eu vou, né, e você aceitou o convite de estar aqui. E Deus te usou de uma maneira linda para falar com a gente, sabe? A intimidade que Deus quer, né? É no secreto. É se rasgar de verdade. E é isso que Deus quer. Deus quer verdade. Você falou, através da tua vida, o Espírito Santo falou de uma maneira linda, né? Por que que você faz? Qual é a motivação do seu coração? Porque eu sempre digo, não adianta você falar uma coisa se o teu coração está falando outra. Deus, ele nos conhece no profundo. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Você pode falar, mas ele sabe o que está fluindo do teu coração. Ele sabe o que teu coração está falando. Então, ao chegar diante de Deus, chegue com verdade, né? Porque não adianta é perder tempo. Então, essa palavra que você trouxe é linda demais. Linda, 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 linda. O Espírito Santo nos ensinou muito nessa manhã. E eu quero pedir a você para fazer uma oração para a gente. Nós temos aí 4 minutos para encerrar. Né, de agradecimento ao Senhor por essa palavra. Eu vou colocar o louvorzinho aqui no fundo. E eu não quero perder que saia, porque eu quero deixar gravado, porque o Espírito Santo vai falar com muita gente através dessa live hoje. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, aqui estamos aprendendo, ó Deus, o quanto nós somos especiais para Ti.
através do seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor nos comprou como seu Filho. de Deus sobre nós. Uma família, Aleluia. estamos vivendo sua presença. É para a glória do teu nome. Ó Deus, nos conduza, ó Pai, na tua verdade todos os dias. Senhor, nos conduza ao arrependimento, nos conduza, Senhor, ao perdão. E que nós venhamos ser, sim, verdadeiros, sem cadeias, ó Pai, nos liberta. Liberta, Senhor, esse que está ouvindo essa mensagem. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, quantas áreas ainda precisam ser transformadas. Quantas áreas ainda precisam ser curadas, ó Deus, para a glória do teu nome. Mas que a tua presença, que a presença do teu Espírito Santo, Deus, venha inundar essa vida. E venha, Senhor, conduzir, Senhor, para o teu reino. Deus, que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade, que o teu governo, Senhor, venha sobre a nossa vida. Porque quando somos governados por ti, Senhor, nós temos paz. Quando somos governados por ti, Senhor, nós não cometemos erros humanos, mas nós vivemos guiados pelo teu Espírito Santo, direcionados pelo teu Espírito Santo. Senhor, para a glória do teu nome, ó Deus, é isso que nós queremos viver, Senhor. Aleluia. Para a glória do teu nome, nos liberta, nos transforma, Senhor, em nome de Deus. Obrigada. Fica, Deus. Obrigada, Senhor, por nossa vida. Obrigada. 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 Senhor, só temos a te agradecer. Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei ainda quanto tempo eu tinha para orar. Tá ótimo. Amém. Ai, Deus é lindo demais. Eu ativei os comentários, mas deixa eu desativar para aparecer aqui o teu rosto. Meu amor, um sábado abençoado. Um sábado lindo. Que Deus te abençoe muito, cada dia mais. Em todas as áreas da sua vida e de todos que estão aqui conosco, de cada pessoa que entrou aqui. Que o Espírito Santo tenha falado de uma maneira linda, como falou hoje aqui no meu coração. Que o Senhor abençoe você, sua casa, seu casamento, tua vida espiritual, tudo, tudo, tudo. E você continue recebendo os nãos de Deus, entendendo que é o melhor, né? Que isso é lindo, né? Verdade. Lindo demais isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? Eu que Um beijo no agradeço. seu coração e um beijo no coração de todo mundo que está aqui. Beijo, gente, para todos vocês, meninas. Um beijo, Deus abençoe sua vida. Tchau, gente. Bem, tchau, meu amor. Deus te abençoe. Beijo, a paz. A paz do Senhor.